acrescentam, nós queremos ser amigos de pessoas que nos ajudam, mas nós esquecemos no nosso coração de caminharmos com aquele que é principal, que é o Espírito Santo de Deus. Fazemos as coisas e não consultamos a Ele, fazemos as coisas e não perguntamos a Deus, enfim, trabalhamos, vivemos e às vezes em nossas decisões não chamamos o Espírito Santo de Deus para compartilhar conosco qual é a vontade dEle para a nossa vida. Quebramos a cara, nos frustramos, ficamos tristes muitas das vezes com as circunstâncias que nós vivemos, porque não damos ouvidos, não fazemos questão que o nosso coração volte a queimar. Até disse na primeira mensagem, só recapitulando, a igreja às vezes quer sentir o poder de Deus, o fogo de Deus, e alguns irmãos até dizem assim: puxa, há 20 anos atrás, quando eu me converti, eu chegava na igreja, era fogo, era oração, o povo orava, o povo chorava, o povo se quebrantava, e hoje não é assim. Óbvio que não é assim. Não é assim porque você mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo amanhã. O problema é que às vezes as nossas prioridades, elas foram alteradas. Antes, há 20 anos atrás, você ia à igreja para louvar, para adorar, levantava a mão, queria sentir a presença de Deus. Hoje você vem à igreja para ouvir uma massagem no seu coração, para massagear o seu ego, para dar uma direção na sua vida, como se o culto e o pastor fossem seus empregados e o pastor um coach para te direcionar, como se o pastor fosse um guru e esse guru te desse alguns conselhos para que você desse certo na vida. Irmão, você já deu certo na vida quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu vou repetir, irmão, você não precisa de guru, você não precisa de coach, você não precisa de pastor, porque para dar certo na vida, você não precisa dessas pessoas. Para dar certo na vida, é só você entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e por isso você já deu certo. Eu quero te incentivar a olhar para esse irmão e dizer assim: irmão, você já deu certo, você só não sabe. Não, desse jeito deu tudo errado, desse jeito deu tudo errado. Você é vibrante, irmão, já deu tudo errado. Olha para esse irmão e fala assim: irmão, não sei se você sabe, mas você já deu certo, porque o Senhor morreu na cruz por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. O Senhor já morreu por você, por isso que você e eu temos vida. Então, a gente precisa ter de novo a chama no nosso coração. Só que a gente também quer ter a chama hoje de qualquer jeito. A gente não quer mais orar, a gente não quer mais buscar, a gente não quer mais renunciar. Como se o evangelho fosse simplesmente leve por si só, sem que houvesse renúncia. Eu tenho que te dizer, e talvez te frustrar, que embora eu queira uma igreja leve, eu não posso negligenciar os princípios. O que é errado, é errado, é errado ontem, é errado hoje, e vai ser errado até a eternidade. Pecado foi pecado ontem, é pecado hoje, e vai ser pecado pro resto da vida. Agora, nos compete alinhar o nosso coração com a palavra de Deus, para que a gente seja bem sucedido. Provérbios vai dizer: confia ao Senhor todos os seus planos, Provérbios 16, e o seu caminho será bem sucedido. Então não tem mandinga gospel, não tem promoção no céu, não tem profecia que sustente, se você não pratica o que a palavra de Deus ensina. Profecia nenhuma sustenta. Tem alguns irmãos, desde o início, e é natural que isso aconteça na igreja, e acontece em qualquer lugar, que irmãos chegue, se identifique com o jeito doido do pastor, com o jeito vibrante de ser, com o jeito alegre, apesar dos problemas. Eu estou cheio de problemas, irmão. Se eu for falar dos meus problemas aqui, vocês vão dizer assim: coitado do pastor, porque todo mundo tem, mas você também tem problema, e se você for contar para mim os seus problemas, eu vou chorar junto com você também. Agora, irmãos, não dá como num toque de mágica as coisas acontecerem se nós não cumprirmos os princípios que por Deus foram estabelecidos. O Atos que nós lemos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, inclusive Atos dos Apóstolos é um livro que não apenas faz uma menção histórica dos atos do Espírito Santo, mas da conduta de uma igreja que quer agir e caminhar junto com o Espírito Santo. Uma coisa é você caminhar com o pastor, e naturalmente, como eu disse no domingo, eu vou te frustrar em algum momento, irmão. Em algum momento eu vou te decepcionar. Eu oro para que o dia que isso acontecer,
você haja com misericórdia e ore por mim também e me abrace também, tanto quanto eu faço. Porque naturalmente caminhar comigo, caminhar com pessoas humanas, nós iremos falhar. Nós iremos de alguma maneira frustrar alguém. Mas quando a gente fala de Atos dos Apóstolos, nós não estamos falando de caminhar com o pastor. Nós não estamos falando de caminhar com um amigo legal, com alguém que facilita a nossa vida. E eu vou abrir um primeiro parênteses. Irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você gosta de facilitar a vida das pessoas. Quando você tem no seu coração a chama do Espírito Santo, quando a sua casa, como nós pregamos no domingo, ela é cheia do Espírito Santo de Deus, quando você pisa na rua, a sua intencionalidade já é: eu vou abençoar esse povo que passar por mim. Mas vai chegar endemoniado no trânsito, eu vou abençoar o trânsito também, porque quando eu passar por lá, a presença do Espírito Santo de Deus também vai passar junto comigo. A ideia de Atos dos Apóstolos não é apresentar apenas uma história, mas é fazer um registro do Espírito Santo de Deus na igreja. A gente fala de Pentecoste, a gente fala de avivamento, a gente fala de línguas estranhas, como eu citei aqui no domingo, a diferença entre essas questões todas. Mas o registro de Atos dos Apóstolos não fala apenas de um avivamento que encheu a igreja naquele dia, fala do nascimento de uma igreja viva. Então, avivamento pode ser pulo? Pode. Pela alegria, pelo ânimo, pela vontade de ser vibrante? Pode ser também. Mas avivamento está muito mais atrelado a um caráter transformado, no dia a dia, transformado e transformando, do que propriamente dito, barulho, língua estranha, fogo aqui, fogo ali e fogo lá. Eu creio que existe o fogo do Espírito Santo, amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem as suas manifestações, amém? Mas eu creio que o verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, ele produz frutos de transformação na nossa vida. Não só na igreja, não só em casa, mas por onde a gente passa. Então, Atos dos Apóstolos é um registro do nascimento da igreja em um estado de avivamento. Para entender um pouco o que acontece entre Atos 1 e Atos 2, precisamos entender um pouco o contexto. Eu quero trazer 5 pontos dentro da introdução, e me permita que essa introdução seja um pouco mais longa, mas fica vibrante, com o seu pensamento ativado, com a sua Bíblia aberta, para que a gente decorra alguns textos que é de extrema importância para o seu entendimento, para que a gente feche essa mensagem, para que a gente feche essa série com aquela ideia. A primeira pregação, eu preciso ter um coração em chamas. A segunda pregação, que foi do domingo, a casa precisa estar cheia da presença do Espírito Santo. E o terceiro é que todos, sem exceção, quando tem o coração movido por Deus, a sua casa é cheia do Espírito Santo, não tem como sair na rua e a presença de Deus não te acompanhar. Posso ouvir um amém? Primeiro momento que eu quero trazer dentro dessa introdução, falando ainda de Atos 1 e 2, dentro daquilo que nós lemos, é que o primeiro momento do avivamento é uma transição espiritual. Jesus ressuscita, instrui os seus discípulos por 40 dias, e após, diga assim comigo, após, diga mais forte que você é vibrante, após a instrução de 40 dias, é que eu estou pronto para ser enviado. Então perceba, Jesus, ele ressuscita, ele morre, ressuscita, ele instrui os seus apóstolos, os seus discípulos por 40 dias, e após a essa instrução ele diz: e quando vocês receberem do alto o Espírito Santo de Deus, aí então vocês poderão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Veja, irmãos, que há um processo, diga comigo, processo, mais forte que você é crente, processo, que nós temos que seguir. Então, se nós temos a nossa cabeça que nós temos um processo a seguir, por que é que a gente vai ficar reclamando do processo? Não é mais fácil você logo levar no peito e falar assim, é para fazer um processo? Então eu vou fazer logo, vou acabar logo com esse negócio. Existem 3 problemas na nossa vida diariamente. O primeiro problema é o problema que você precisa resolver. E o problema que você precisa resolver, quem é que tem que resolver? Você. Você que tem que resolver. Qual é o problema que você não resolve? O que tem que resolver. E o que você não resolve hoje, você acumula para quando? Para amanhã. Aí amanhã, você está profetizando hoje que vai ser bênção. Sim ou não? Só que amanhã você tem que resolver amanhã o que você não resolveu
Então, tem 3 tipos de problema. O primeiro é o que é seu. Então, o problema que é seu, você tem que resolver. Quer que o fogo caia, que a sua família seja avivada, que as coisas deem certo na sua casa, no seu trabalho, onde for? Quero, pastor. Começa resolvendo primeiro o seu problema. Qual é o meu problema, pastor? Começa a orar. Não tem outro caminho. Pastor, não gosta de orar. A W. Tozer dizia: ore, ore e ore. E quando você se cansar, ore de novo, até enjoar. E quando enjoar, continue orando. Porque não tem outra alternativa que não seja resolver o problema. Então, se eu não estou orando e não orar é um problema para o avivamento, o que eu preciso fazer? Resolver esse problema. Segundo problema que às vezes a gente encontra é o problema que não está na onde? No meu controle. Se o problema não está no meu controle, por que eu vou gastar tempo, energia e esforço se não está no meu controle? Parece um pensamento estoico, e o é. Porque veja, o que não está no meu controle, não está no meu controle. Aí a gente chega aqui, quer adorar a Deus, e os problemas lá de fora, que você não consegue resolver hoje, te impede de adorar a Deus. Aí o pastor diz: vamos levantar a mão e adorar a Deus por 1 minuto. Ai meu Deus, mas amanhã eu tenho que pagar a conta, mas amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E Deus quer te avivar. E Deus quer encher o seu coração de alegria. E Deus quer encher o seu coração do fogo do Espírito Santo. E Deus quer encher o seu coração de esperança. E Deus quer encher o seu coração de cura, tirar a ansiedade, tirar a amargura, E você está aqui pensando num problema que vai acontecer amanhã, que você não consegue resolver porque não está na sua mão. Tem alguém aqui assim? Fala para quem está do seu lado: está falando com tu, né, irmão? Querendo resolver o problema que você não pode resolver. Se você não pode resolver, o que tu faz, irmão? Não resolve. Não é seu problema. Ai, pastor, porque o Senhor me confundiu com o Rambo. Era para matar um leão por dia, Ele está mandando uma floresta inteira. Pergunta: Ele mandou você matar a floresta inteira? Não, é só o seu leão. Você está fazendo o quê? Pegando um leão do outro. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem sim, senhor. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Pastor, fulano não quer vir para a igreja. Fui lá uma vez, fui lá 2, fui visitar, fui orar, jejuei, clamei. Miserável não quer, então vai para o inferno. Eu posso fazer o quê? Eu sou o Salvador? Não sou. O nosso papel, irmãos, ele precisa ser feito, amém? O que não está no meu controle, eu posso resolver? Não. E por que a gente está gastando energia com coisa que não é para a gente resolver, irmão? Aí você chega num culto como esse, não deu glória a Deus, não levantou a mão, não louvou, não orou, está aí preocupado com o problema dos outros, para resolver o problema dos outros, que não vai ser resolvido. E o Senhor está dizendo assim: me adora, me louva, me engrandeça, glorifique, me exalte. Que enquanto você está aqui, você está me adorando, você está me exaltando, você está glorificando, eu estou agindo em seu respeito, eu estou agindo em seu favor. Só que a gente fica tão preocupado com coisas que não era, e a gente deixa o avivamento passar, irmão. Jesus passou 40 dias instruindo. Pastor, e o último problema? O último problema é o que não dá para resolver de jeito nenhum, que é o problema que nem eu resolvo, nem tu resolve. Aí a gente se enquadra onde? Em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é... Não, você é vibrante, irmão. Eu vou mexer com você até você entrar num culto. Nada é impossível. Alguém aqui é Deus? Olha para esse Jesus que está do seu lado aí e fala assim: ô mestre. Fala assim: ô santo, resolva os meus problemas. Fala para esse santo que está do seu lado assim. Fala: resolva os meus problemas. Aí a resposta notadamente será: não posso. Por quê? Porque tem coisa que só quem pode fazer é. E por que você está preocupado com os problemas de Deus, se quem vai resolver é Ele, irmão? Obrigado pelo seu glória a Deus vibrante. Irmão, se o problema está na sua mão, é de sua responsabilidade, resolva. Se o problema está na mão do outro e não é sua responsabilidade, só acompanhe. Mas se o problema está na mão de Deus, porque este problema só Deus pode resolver, porque é que você está queimando energia, irmão, querendo ensinar a Deus a fazer aquilo que é para Ele fazer. Descansa no Senhor, abra o teu coração, glorifique a Ele, exalte a Ele, cultue a Ele e deixe Ele resolver o problema dele. Isso não está nem na mensagem.
Negócio de problema é problema mesmo. Porque a pergunta aqui, irmãos, não é mais quem é Jesus, mas como viver depois que Jesus ressuscita. João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Olha para o braço desse irmão. Olha para o braço dele. Fala assim: não é na força do teu braço. Fala assim para ele, para melhorar o negócio, ficar mais ácido, que eu gosto de uma acidez de vez em quando, que é bom. Fala assim: você pode até tentar com a sua força. Você não tem nem coragem de dizer, né? Fala para ele: você pode até tentar com a sua força, mas fala assim: tudo depende de Jesus. Então a pergunta é: Jesus, no momento de transição espiritual, ressuscita, instrui os discípulos 40 dias, ele está prestes a ascender aos céus. Então a pergunta agora não é quem é Jesus, a pergunta é como nós vamos viver depois dele. Aí vem João 15:5 e diz: sem mim nada podemos fazer. Como queremos viver uma vida cristã sem a presença de Deus ativa, de Cristo no nosso dia a dia? Como, irmãos, ouvimos tanto e praticamos tão pouco? Como é que a gente ouve tanto e pratica pouco? Ouvimos a palavra, mas não ajustamos as nossas decisões. Sabemos o que é certo, mas adiamos a obediência. Queremos direção, mas ignoramos a instrução. Para que o avivamento alcance todos, irmão, tem um problema aqui que eu tenho que dizer ao irmão. Tem um problema aqui que eu tenho que dizer à igreja. Se você, Cauã, não entrar na visão do Espírito Santo de Deus, vai acabar atrapalhando o processo. Se você não conseguir, não puder e não querer entrar na visão que Deus estabeleceu aqui, vai dar BO. Vou te dar um exemplo. Não concordo com o pastor fazendo zumba para as mulheres. Então vaza. Porque essa é a visão. O avivamento, quando descer sobre todos, vai descer sobre? Então, irmão, não tem como alguém ficar de fora. Fala para esse incircunciso que está ao seu lado. Fala assim: você não vai ficar de fora. Nem que você queira. Não, fala para irritar ele. Fala: você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora nem que você queira. Pedro, você não vai ficar de fora, Pedro. Uma vez que você conheceu essa igreja, não tem como, Pedro. Você não vai ficar de fora. Irmão, não tem como, porque o avivamento vai cair sobre? Que todos mais fracos, meu Deus do céu. Segunda coisa que eu quero abordar dentro dessa introdução. Me permita que hoje o culto vai até meia-noite. É o último dia mesmo da mensagem, então o pastor falou que eu posso pregar até meia-noite. Uma ordem inesperada acontece. Qual é a ordem inesperada de Jesus para os seus discípulos, irmãos? Qual é a ordem que nós lemos? Espere. Ah, irmão, que negócio ruim esse negócio de esperar. No mundo em que a gente está vivendo, qual é a ordem? Para frente, vamos para frente. O pastor é assim: vamos para frente, vamos para frente. Eu vou te jogar do penhasco, se vira para abrir asa, e vamos que vamos, e vai dar certo, e vai dar certo. Pastor, está tudo dando errado, mas vai dar certo. Pastor, está um caos, mas vai dar certo. É a minha linguagem, é empurrar, é ir para frente. Só que aqui o texto está dizendo assim: ainda que a boa parte do ministério seja vai para frente, em algum momento ele está dizendo assim: ei, epa, pera, calma. A ordem de Jesus é explícita. Jesus não manda sair pregando imediatamente. Jesus diz: permanecei até que do alto sejais revestidos de... A pergunta é: qual é o foco da igreja então? Ser revestida de poder. Não poder para pisar nas pessoas. Olha, eu arroto falando em línguas. Eu estou aqui nas nuvens. Olha, eu estou vendo anjo, eu estou vendo demônio. Não. Não é isso não, entenda, não é isso não. Andar ruim, não tem nada a ver. Vamos continuar caçando demônio. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que Deus está dizendo assim: permaneça onde você está. Calma. Isso aqui parece que é indireto para alguém, mas não é. Já estava planejado, Senhor. O Senhor também faz umas coisas comigo que dá raiva às vezes. Permaneça onde você é para a palavra. Não, Senhor, mas agora. Não, agora não. Se reveste primeiro. Calma.
Fala para quem está do seu lado. Às vezes Deus vem no trovão. Irmão, por favor, você é vibrante. Vocês estão me deixando irritado hoje. Eu orei, eu jejuei, eu vou tacar a Bíblia em vocês. Irmão, fala para quem está do seu lado. Calma, às vezes ele vem no trovão. Fala, às vezes ele vem no trovão. Fala assim, mas tem vezes que ele está dizendo assim, calma. Melhorou. Isaías 40:31 diz: os que esperam no pastor, os que esperam na família vibrante, não, os que esperam no Senhor. O que acontece? Quem espera no Senhor, Ele renova a sua força. Então quando você saiu da sua casa hoje sem força, Ele te trouxe aqui para renovar a sua força e te dizer, calma, eu ainda estou no controle do processo, eu ainda estou no controle da sua vida, eu ainda estou no controle do seu trabalho, eu ainda estou no controle da sua família. Vivemos acelerados demais. Hoje Deus te trouxe para te dizer, calma, o avivamento vai te tocar e vai ser poderoso para todos nessa noite, em nome de Jesus. Terceira coisa dentro da introdução: existia reunido em Atos 2 um grupo. Eu não sei você, irmão, mas aqui eu prego para você e eu estou pregando para anjo. Um dia o irmão chegou e falou assim, pastor, mas as cadeiras estão vazias. Eu falei, na visão de quem? Do Satanás? Porque na minha, para quem pregava para cachorro. Ainda vou contar meu testemunho aqui para vocês verem. Eu pregava para cachorro. Hoje eu prego para quem? Príncipes, princesas. Quem não falou nem um glória a Deus não é nem príncipe nem princesa. É um Shrek. Eu vou repetir só para te dar oportunidade. Eu prego hoje para príncipes, princesas. Até esqueci o que eu ia falar. O que acontece ali em Atos 2 é um grupo reunido. Então, para você que talvez vê algumas cadeiras vazias, eu vejo anjo. O culto vai ser tão abençoado, Sandy, tão abençoado, que os anjos chegam lá no céu à tarde e falam assim, aí Senhor, acabei meu expediente, estou vazando. Aí Deus, está indo para onde? Estou indo lá para a VBN, que hoje vai ter um culto de avivamento, vou encher meu coraçãozinho angelical da presença do Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu vou lá também para fazer. Irmãos, eu penso dessa maneira. A palavra de Deus vai nos dizer que quantas pessoas estavam reunidas no Pentecostes? Pelo menos 120. Você já parou para pensar? Não durma não. Já parou para pensar? Rafa botou para quebrar, né? Já parou para pensar que os grandes avivamentos começam com os pequenos grupos? E que você tem a oportunidade aqui de estar começando um grande avivamento na sua casa, na sua família, na sua história, no seu trabalho, na sua cidade. Você não pegou não, você está ruim demais, Os pequenos grupos é que geram os grandes avivamentos. Irmãos, eles estavam reunidos com cerca de 120 pessoas, gente comum, sem estrutura religiosa, sem placa de igreja, mas uma coisa eles tinham, eles eram vibrantes. Não sei você, mas a primeira igreja primitiva era uma igreja vibrante. Eu não sei se você compreende, mas a igreja primitiva de Atos 2 era uma igreja vibrante. Por que eu digo isso? Porque eles estavam reunidos num só lugar, num só pensamento, de uma só maneira. Então veja, cerca de 120 pessoas, gente comum, sem estrutura religiosa, mas havia algo em comum naquelas pessoas: unidade, expectativa e obediência. Unidade, expectativa e obediência. Unidade, expectativa e obediência. Eles saem. Você está de brincadeira, hein, meu? Esse cara aqui, ele era para ele estar pregando hoje aqui. Rapaz, que honra, seja bem-vindo. Né? Eu sei que é do fogo, é do manto. Que bom que ele veio, vai apanhar. Eu não sei se ele sabe, mas a igreja primitiva era a família vibrante. Era vibrante. Brincadeira. Eles estavam reunidos, 120 pessoas, gente comum, sem estrutura, mas havia na igreja primitiva o quê? Unidade. Não há avivamento sem unidade. Então não adianta você vir à igreja e depois que sair no culto, lá na cantina, no café VBN, ficar fofocando, irmão. Tu viu o culto?
Tu viu, irmão? Não. Se eu pegar aqui, eu mando embora. Porque o ambiente precisa ser um ambiente leve. O ambiente precisa ser um ambiente que você entra e a partir dessa porta maravilhosa, grande, você fala assim, que lugar diferente. Que lugar maravilhoso. Eles estavam numa pequena quantidade de pessoas, mas havia algo entre eles: unidade, expectativa e obediência. Mateus 18:20 diz o quê? Onde estiverdes 2 ou 3 reunidos no nome do pastor, não, reunidos no nome do, o que acontece? Ele se manifesta. O hebraico, o grego ali é ele se manifesta. Quem veio aqui em nome do pastor, diga amém. Ah, graças a Deus. Agora quem veio aqui em nome do Senhor? Tem aleluia aí? Tem um glória a Deus aí para ele? Tem um aleluia aí? Os irmãos da Bleia, tem um aleluia aí? Um glória a Deus aí? Hein? Tem ou não tem? Irmãos, quando eles se reúnem, não se reúnem, irmão, com quantidade, mas se reúnem com alinhamento. Tem muita gente junta em muitos lugares, mas pouca gente unida para que a glória de Deus desça. Eu não sei, irmão, eu não quero ser a maior igreja, eu não quero ser a melhor, mas eu quero ser relevante naquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Quando alguém entrar por ali, tem que sair curado da emoção, tem que sair curado na mente, no coração, no corpo, porque onde há uma unidade, então há avivamento. Esse foi o segredo da igreja. Convivemos com os irmãos, mas não temos capacidade de caminharmos juntos às vezes, pelas nossas diferenças. Não, aquele irmão ali, ele é muito tatuado. Esse irmão tatuado está ganhando a cidade de Samaria inteira, e você que está falando não está ganhando ninguém. Luizinho aqui no Maitai está apanhando todo mundo. Está apanhando, mas está vindo. Está tendo comunhão, está crescendo. Ontem deu canseira no professor. O professor olhou para ele e falou assim: vai me dar trabalho esse cara, porque a pegada dele é forte. Sabe o que é isso? Poder da comunhão de uma igreja que não quer ser maior, que não quer ser melhor, mas que quer a essência do Espírito Santo de Deus. Jerusalém estava cheia, diversidade dos povos, momento estratégico, dia de Pentecoste, mas Deus escolhe o tempo certo para agir. Eclesiastes 3:1 você conhece: tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. É propósito de Deus que o avivamento chegue no seu coração, queime o seu coração. É propósito de Deus que a sua casa seja transformada, que a sua família seja cheia de Deus, cheia da palavra, que a sua família seja tratada, curada, renovada. É propósito e é tempo de Deus. Mas o avivamento não vai cair só no seu coração. O avivamento vai pegar até aquelas pessoas que você nem gosta. Agora ficou difícil dizer amém, né, irmão? Não, Senhor, primeiro dia da mensagem, o avivamento vai queimar o nosso coração. Quer ver só um exemplo? Quer só um exemplo? Há 20 anos atrás a gente chegava na igreja, era oração, era fogo, era azeite caindo para todo lado, era irmão fazendo aviãozinho. Não era, não era? Mudou, Deus mudou? Por que hoje não acontece? Porque nós mudamos. Quando trazemos uma seletividade sobre Deus vai me usar, mas não pode usar um irmão de tatuagem. Irmão, Deus não vai usar um irmão linguarudo. Fala para quem está do seu lado: antes uma tatuagem do que uma língua maldita. Tem coragem não, né, irmão? Deus está pronto para agir, amém? Mas você está pronto para receber? Queremos avivamento, sim ou não? Mas resistimos à mudança. Geralmente quem chega para mim diz assim: geralmente, não é todo mundo não, por favor, porque essa frase que eu vou falar aqui, alguns irmãos que estão aqui já falaram para mim: mas vocês são bênção, os rebeldes já saiu, ou não vieram. Depois você corta isso aí, Luiz, na internet. Brincadeira, gente, sei que vocês estão aí do outro lado também, glorificando a Deus. Já estou até vendo a irmã do coque lá, rodopiando lá. Pedimos a Deus que nos molde, mas não permitimos que Ele exerça a moldura em nós. Aí chega aqui: pastor, por favor, não vou nem olhar para as pessoas, vou até falar de olho fechado. Pode me pastorear, pastor. Estou aqui para servir, estou aqui para ser pastoreado. Aí o pastor fala assim: deixa de mentira. Pastor está falando
falando que eu estou mentiroso? Estou. Vou sair da igreja. Tu não falou que era para ser pastoreado? Aí o pastor, com a visão de Deus, com amor, começa a podar. Porque quem quer crescer, irmão, se você não der um glória a Deus, eu vou aí pegar você. Quem quer crescer é podado, porque se não poda, estraga. Eu vou repetir, quem quer crescer precisa ser podado, porque se não poda, não cresce. Mas quanto mais poda, mais cresce. Mais poda, mais cresce. Mais poda, mais cresce. Estou errado? Estou errado, irmãos? Quinto, dentro da introdução ainda, para eu começar a pregar. Aproveitar que o homem chegou. Estou na introdução, chegou numa hora boa, homem. Qual era o objetivo do avivamento na igreja de Atos, irmão? Última mensagem, vou até meia-noite. O pastor falou que eu vou até meia-noite, então eu vou até meia-noite. Qual era o objetivo da mensagem do avivamento, Gomes, em Atos 2? Não era comover. Já viu o culto que os irmãos de domingo saem chorando? Arrepiado? Nossa, que culto abençoado. Na segunda-feira fez o que do culto abençoado do domingo? Nada. Eu não creio no evangelho que te emociona no domingo, mas que você não pratica na segunda aquilo que aprendeu no domingo. Eu prefiro um avivamento real, que às vezes não desça uma lágrima, mas que na segunda ele transformou o caráter da pessoa e disse assim: eu saí do culto ontem martelando na minha cabeça, por que eu não sou melhor? Por que eu não sou obediente? Por que eu não estou orando mais? Por que eu não estou jejuando mais? Por que eu não estou lendo mais a Bíblia? Porque, irmãos, avivamento não é um passe de mágica. O texto é muito claro, não era emoção, era transformação. Talvez fazendo uma alusão a Abacuque 3:2, aviva, Senhor, a tua obra. John Stott diz: o Espírito Santo não veio apenas para ser experimentado, mas para capacitar a igreja. Não, eu senti o Espírito Santo. Como é que você sabe que você sentiu o Espírito Santo? Que eu me arrepiei no culto. Na Umbanda você também se arrepia, irmão. No Espiritismo você também se arrepia. Quando o CSA faz um gol, você também se arrepia. Quando o CRB faz um gol, você também se arrepia. A evidência de um avivamento não são arrepios, não é emoção. A evidência de um avivamento é eu sair do culto, não chateado com o pregador e com o pastor, mas comigo mesmo, dizendo assim: por que é que eu deixei o primeiro amor e não voltei a fazer o que eu deveria estar fazendo? Pastor, a minha vida está uma desgraça. Claro! Você deixou de andar com o Espírito Santo. Queremos servir a Deus, mas não queremos viver com Ele. Buscamos momentos, irmãos, de místico, de arrepios, de luzes, de banda, mas não buscamos a efetividade da transformação. Queremos um culto forte, mas vivemos uma vida fraca. Tem irmãos aqui que, se os mormons aparecer na sua porta, você não sabe nem onde é que está Gênesis. Se uma testemunha de Jeová for falar para você que só serão salvos 144 mil judeus, tu fala assim: então por que é que eu estou servindo a Deus que eu não sou judeu? Anda com a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Não, irmãos. Avivamento é: você levantou pela manhã, deu o primeiro passo: Senhor, a tua palavra está posta diante de mim. Provérbios 18. Amanhã é 19, Provérbios 19. Porque a minha vida não é pautada no emocionalismo. Porque vai ter dia que eu vou acordar, irmão, virado no iraia. Mas vai ter dia que eu vou estar triste. E o que vai pautar não é o meu sentimento. O que vai pautar, na verdade, é o quê? O que a palavra diz ao meu. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Os irmãos da Lagoinha: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não, os irmãos da Lagoinha, dão glória a Deus. Ó. Aí você está pautando a sua vida por sentimento, por pensamento dos outros. Jeremias 29:11 diz o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Aí você encontra o irmão: como é que está, irmão? Estou na guerra, pastor. Tá, eventualmente. Aí no outro dia: e aí, meu irmão? Estou na guerra ainda, pastor. 10 anos depois: estou na guerra. Irmão, tem alguma coisa errada. Porque a nossa vida já é uma guerra. Agora nós precisamos viver uma guerra em paz. Porque só o Espírito Santo, Pedro, pode derramar a paz que nós precisamos no nosso coração. Então veja,
Coração forte, coração ardente, casa cheia e todos cheios do Espírito Santo. Então eu entendo que o avivamento completo é quando ninguém fica de fora. Diga comigo, ninguém. Você é vibrante. Mostra para o amigo que você é vibrante. Fala, ninguém fica de fora. Fala para esse irmão que está do seu lado assim, então. Eu sei que você não gosta, mas eu quero mexer com você hoje. Fala assim, você não vai ficar de fora. Fala assim, o fogo do Espírito Santo vai cair sobre a minha vida e vai te alcançar também, para a glória de Deus. Você vai voltar a ter alegria em servir ao Senhor. Você vai voltar a ter alegria de servir ao Senhor. Você vai voltar a ter alegria de servir ao Senhor. Você vai voltar a ter alegria de ir para o culto, cultuar, de adorar, de levantar a mão, de cantar, de ligar o volume do seu rádio no carro e dizer assim, eu vou te louvar, eu vou voltar a chorar na sua casa, eu vou voltar a chorar na sua presença, eu vou voltar a ler a palavra, o meu coração vai se avivar de novo. Eu vou voltar novamente a praticar aquilo que o Espírito Santo de Deus me ordenou para fazer. Por quê? Porque eu creio no poder do Espírito Santo, não num culto, mas no meu dia a dia, diário com Ele. Aí a gente chega em Atos 1:8. Você fechou a Bíblia, não fecha não. Eu fechei, mas foi sem querer. Mas já abri. 1:8. Acompanha comigo. Porém, diga comigo, porém. Se tem um porém, tem um porém. Se tem um porém, é porque eu não sei o que aconteceu antes do porém. Eu sei que depois do porém é uma nova história. Obrigado pelo seu aleluia. Você pegou, você é assembleano também. Você é assembleano. Se uma mensagem dessa fosse lá na assembleia, os irmãos estavam rodopiando já. Sempre tem um porém. E o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui para te dizer assim, porém, o caos, porém, as dificuldades, porém, pastor, porém o quê? O que vem depois? Aí é o segredo, o que vem depois do porém? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, então tem um endereço. Exegese simples, tem um endereço. Ele não vai descer sobre os porcos, sobre os cavalos, ele vai descer sobre o seu povo. Eu não sei o que te trouxe até aqui, e eu não sei o que aconteceu antes de você chegar aqui, mas quando você chegou aqui, Deus disse assim, porém, eu vou te encher do meu Espírito, e a partir do momento em que te encher do meu Espírito, onde você passar, você vai testemunhar o meu amor, a minha graça e o meu poder. Você vai testemunhar o meu amor, a minha graça e o meu... Olha o que o texto diz, irmão. Acompanha. Porém, quando o Espírito Santo de Deus descer, então não é se o Espírito Santo de Deus vai descer, é quando. Obrigado pelo seu aleluia. A gente fica numa neura na nossa cabeça. Quando é que a gente vai vencer? Quando é que as coisas vão dar certo? Quando é que o governo vai mudar? Quando é que a gente vai parar de pagar imposto? Quando? Tem alguns irmãos que ficam, será que vai dar certo? Quero construir meu estúdio, será que vai dar certo? Quero montar minha empresa, será que vai dar certo? Quero ter será que eu vou conseguir? Será que eu vou casar? Tem uns irmãos assim que pensam, será que eu vou casar? É só botar um perfumezinho, melhorar o cabelo igual o do Rafa, que vai dar certo. Conhece alguém que fica nessa frase, se, será? Quem conhece alguém que só fala isso? Se for o caso, se der certo, se for assim. Tem alguém que conhece essas pessoas assim? Quem conhece? Conhece? Se, Luiz. Foi ela que disse. Tu dizes. O texto vai na contramão do se. O texto vai na contramão daquilo que eu acho. O texto vai na mão do quando. Obrigado pelo seu aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com probabilidades humanas. Não é se vai acontecer. A ideia aqui do texto é quando acontecer. Eu já tinha levantado as duas mãos,
Porque não é se este ano vai ser uma bênção, não é se a sua empresa vai prosperar, não é se a sua família vai crescer, não é se, é quando. E o quando de Deus está acontecendo hoje, porque o Espírito Santo de Deus está te encorajando a voltar a sonhar. O Espírito Santo de Deus está te encorajando de novo, dizendo assim: vai, porque vai dar certo. Não é se, porque não é sobre a sua capacidade, é quando o Espírito Santo de Deus vir. E aí o texto eu acho maravilhoso, porque ele diz assim: mas recebereis o quê? Poder. Só que esse poder não é para pisar nas pessoas. Olha, eu sou crente. Olha, eu falo em línguas. Orianda labaia. Como se isso fosse autoridade para alguma coisa. Não. O texto está dizendo: recebereis do alto. Então fala para quem está do seu lado: não é a sua capacidade, bonitão. Mas vocês estão ruins hoje, hein? Fala: não é a sua capacidade. Fala assim: não são as suas capacidades. Não é a sua força. É do. O favor de Deus vai te alcançar, não é porque você merece. O favor de Deus vai te alcançar é porque é Ele. As coisas não vão acontecer porque você tem teologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é a nossa capacidade. As coisas vão acontecer, não é se, é quando. E quando acontecer, não foi a minha força, não é a força do meu braço, mas quando acontecer, vai vir da onde, irmãos? Vai vir do alto. Aí o salmista vai dizer assim: olharei para os montes. Os montes estão aonde? Embaixo ou em cima? Está em cima. Olharei para os montes. De onde me virá o meu socorro? Aí ele mesmo olha e fala assim: eu vou responder: o meu socorro vem do Senhor. Do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Eu já tinha levantado as duas mãos. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Que fez o que, pastor? Aí o salmista completa: que fez os céus. Já falei à igreja: céus e terra são coisas pequenas? São coisas? Fala para esse circunciso que está do seu lado assim: se Deus faz tudo grande, por que é que você está com medo das coisas grandes acontecerem na sua vida? Ah, você não está aqui não, irmão. Vou pregar lá na Assembleia do Almir. Almir me convida que eu vou lá. Irmãos, fala para quem está do seu lado: se Deus é um Deus grande, por que é que você está com medo de viver as promessas de Deus? Se Deus é um Deus grande, por que é que você está com medo de viver as portas maiores? Se Deus é um Deus grande, por que é que você está com medo de Ele curar? Se Deus é um Deus grande, por que é que você está com medo de Ele fazer coisas extraordinárias? Não, pastor, porque eu acho que Deus... Não, irmão, Deus Ele é poderoso, Ele vai realizar grandes coisas, porque há um poder que não emana do homem, mas emana dEle. Eu vou terminar no domingo essa mensagem, porque eu não saí nem na introdução ainda. Fui falar de problema que não tinha nada a ver. O texto, não cheguei nem em Atos 2, 4. Não é brincadeira um negócio desse? Sai a unção do Luiz Hermínio. Ele começa uma pregação, não acaba nunca. Atos 1, 8. Recebereis do alto. O que é que você vai receber do alto? Poder. Agora, esse poder não é poder de autoridade para pisar as pessoas, é poder de autoridade territorial sobre os lugares. Pastor, como é que o senhor diz que é poder de autoridade sobre os lugares? Porque a palavra aqui, poder, é dínamos. Em grego, professor de grego aqui, irmãos. Se eu errar agora, misericórdia. Ele é professor de grego? Aí, não é? Dínamos. Dínamos no grego significa o quê? Explosivo. Não pegou não, né? Vocês são batistas mesmo. Eis que do alto vocês receberão poder. Esse poder em grego é dínamo. Dínamo é uma palavra que vem de dínamos. Dínamos é um derivado de dinamite. Obrigado pelo seu aleluia. Dinamite faz o quê? Obrigado pelo seu glória a Jesus, Almir. Fica com sono não. Estou terminando. Dínamos, um poder que... Quem aqui já desceu a serra, já viajou a São Paulo? E desceu a serra para Santos?
teve essa experiência? Levante a mão. Quem já foi para Santos? Você foi fazer o que em Santos que o Rafa não estava? Essa você não sabia, tá vendo? Brincadeira. Você desce a serra, não é? Lá na Bandeirantes, quando você está descendo a serra, você passa por dentro de alguns túneis. Quem não foi já viu na TV. Lá em Recife, inclusive, tem muitos túneis. Não tem? Aí, como foi que eles fizeram para abrir os túneis? No meio da montanha. Já parou para pensar? Como é que se abre caminho no meio de montanha? Porque eu vou pensar o seguinte, irmãos, tem 2 textos que corroboram esse meu pensamento. O primeiro é, se tiver esfera do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte, saia. E assim vos será feito. O monte tem que sair. Mas não diz como que o monte tem que sair. Só está dizendo que eu tenho que usar a minha fé. Se eu atrelar a minha fé ao fogo do Espírito, ao poder que o Espírito Santo de Deus me dá, quando eu enfrento um problema com o poder, se você não pegar, irmão, eu vou aí até você. Quando você enfrenta os seus problemas com fé e com o poder do Espírito Santo de Deus, me diga uma coisa que você é inteligente, o que acontece com o seu problema? O assembleano pegou e está até sentindo, e você está aí. Porque se eu atrelo fé naquilo que emprego força, e atrelado ao poder do Espírito Santo, que traz o avivamento ao meu coração, à minha casa e à minha vida diária, quando eu enfrentar um problema, com o poder do Espírito Santo, ainda que ele não queira sair do lugar, o dínamo de Deus, você não pegou não, irmão, você não pegou. Você está aí sofrendo pelos problemas que só Deus pode resolver. E Ele está dizendo assim, use a sua fé revestido do Espírito Santo, que quando você enfrentar o problema, quando o problema acontecer, quando a dificuldade aparecer, você vai usar fé. Está resistindo, não está querendo avançar, não tem problema não. Usa o poder do Espírito Santo, aí você vai colocar dinamite no problema. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Eles abrem caminho como? Coloca dinamite na montanha. Coloca dinamite. Vai abrindo caminho. Coloca dinamite. Vai abrindo caminho. Coloca dinamite. Vai abrindo caminho. Coloca dinamite. Eu vou dizer até você sentir aí o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Alguém chegou aqui dizendo assim, está tudo travado, está tudo complicado. Meu Deus, eu não estou vendo avanço, eu não estou vendo crescimento. A dinamite do Espírito Santo de Deus. Coloca dinamite, coloca poder do Espírito Santo, coloca oração, coloca fé, coloca adoração, levanta a mão e o poder do Espírito Santo de Deus. Vai encontrar o problema amanhã, quinta-feira tem alguma coisa para resolver. Olha o problema aí. Aí o que vai acontecer com o seu problema? Ah, não vai querer sair não? Não vai sair com fé? Coloca lá o Espírito Santo na tua mão. Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Eu não sei qual foi o problema que você chegou aqui, meu irmão. Eu não sei qual foi a dificuldade, qual foi o, assim, eu não sei qual foi o pensamento que você chegou aqui, mas uma coisa eu tenho que te dizer: o poder do Espírito Santo vai jogar longe aquilo que está te atormentando na sua mente e no seu coração. O poder do Espírito Santo de Deus vai abrir caminho, vai abrir caminho, vai abrir caminho, vai abrir caminho. Eu até fechei o olho agora, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai abrir caminho lá na sua empresa, ele vai abrir caminho na sua família, ele vai abrir caminho na sua saúde, ele vai abrir caminho no seu negócio, ele vai abrir caminho no ministério, ele vai abrir caminho neste bairro. O Espírito Santo de Deus vai municiar o seu coração, a sua mente, e ele vai esta semana abrir caminhos que aparentemente estavam presos, que aparentemente não queriam ser abertos. Deus vai usar o Espírito Santo para te ajudar. Deus vai enviar o Espírito Santo para abrir caminhos na sua história, na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus virá sobre vós. E eu encerro e prego o restante só no domingo, mas eu quero fechar. E o Espírito Santo de Deus virá sobre
Fala para quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado. Ele vai vir sobre você hoje. Mas esse amém está muito fraco. Esse amém está parecendo o Almir quando chegou aqui. Não, quero mais forte. Fala para quem está do seu lado. O Espírito Santo de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer a diferença na sua história. Vai fazer a diferença no seu trabalho. Vai fazer a diferença na sua casa. Vai fazer a diferença na sua mente. Vai fazer a diferença no seu coração. Ah, mas é mais um. Não, mais um não. Eu sou servo do Senhor, com muita fé empregada e com o poder do Espírito Santo. Aonde você pisar o seu pé, o Espírito Santo vai abrir caminho. Eu vou repetir. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o Espírito Santo de Deus vai abrir caminhos. Oh, aleluia. E o Espírito Santo virá sobre vós. A palavra sobre vós é eperchomai. Eperchomai, em grego. Vim com intensidade. Eu estou dizendo a vocês, a igreja de Atos era vibrante. Quem congrega aqui está no lucro, porque a gente já está indo para a eternidade no padrão do céu. Vibrante. E o Espírito Santo de Deus virá sobre. Irmão, será que isso é pouca coisa? Aí você vai para casa. Ai Senhor, não tenho capacidade. Ai Senhor, meu Deus, como é que vai ser? Ele está dizendo assim: eu estou derramando poder sobre você. Estou derramando poder sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem gente aqui que pegou o seu sonho, amassou, jogou no lixo. Ele está dizendo assim: volta lá, pega, desamassa. Porque eu estou deixando poder, eu estou deixando a sua mente com poder, o seu coração avivado novamente. Vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo virá sobre nós. Não é se ele virá sobre nós, é quando virá. E quando ele vir, vai vir com intensidade. Não é visita, é domínio. Ele não vai vir visitar a igreja, ele não vai visitar a sua casa, ele não vai visitar a sua mente, ele não vai visitar a sua saúde. Ele vai dominar a sua casa, vai dominar a sua mente. Nós queremos o toque de Deus, mas não queremos ser tomados por eles. Isso cai por terra hoje, porque ele vai tomar a sua mente, tomar o seu coração, tomar a sua família. Eu não vou entregar meu coração em partes, eu vou entregar todo o meu coração, porque eu confio que ele vai fazer grandes coisas. Eu confio que ele vai fazer coisas maravilhosas. Eu confio que ele vai fazer coisas extraordinárias. Às vezes a minha desobediência, a falta de oração, negligência da palavra, fofoca, inveja, competição, orgulho, falta de perdão, divisão, indiferença, religiosidade, isolamento, me impede de receber a palavra, me impede de receber o agir do Espírito Santo. Mas hoje, porém, o Espírito Santo de Deus vai abrir caminho para você, para a sua casa, para a sua vida. Quantos creem nisso nessa noite? Fica de pé, irmãos. Que embora o pastor tenha dito que eu posso ir até meia-noite, tem que ser obediente, terminar no horário. Fala para o irmão que está do seu lado assim: verdadeiro avivamento começa no coração, transborda na casa, mas alcança a todos. Você pode dizer amém? Fala para quem está do seu lado: o avivamento, ele vai acontecer a partir de hoje, no seu dia a dia.